A agência Lume, comprometida em trazer informações de qualidade para a região de Jacarepaguá, realizou uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio, focando nos planos de governo para as regiões de Rio das Pedras, Anil e Freguesia. Regras da sabatina. As entrevistas têm duração total de 25 minutos. Desses, 23 são dedicados a perguntas e respostas, onde nossos jornalistas farão perguntas direcionadas ao candidato, priorizando temas relevantes para a nossa região. Nos 2 minutos finais, o candidato terá a oportunidade de fazer uma fala final diretamente aos eleitores. As entrevistas do Lume nas eleições 2024 foram gravadas antecipadamente e serão exibidas de acordo com a ordem de sorteio. Todos os candidatos que concorrem à Prefeitura do Rio foram convidados a participar das sabatinas. Aos candidatos que não tiveram disponibilidade de agenda, foi oferecida também a possibilidade de responder as perguntas por escrito. As respostas serão divulgadas no site da agência Lume após o período de exibição das sabatinas gravadas. Conheça agora um pouco da trajetória da candidata do Partido Novo, Carol Esponza, entrevistada dessa noite. Carol Esponza é carioca e tem 45 anos. A candidata à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Novo é advogada e mestre em políticas públicas pela Hertz School of Governance na Alemanha. Durante seu mestrado, foi bolsista da Agência de Cooperação Técnica da Noruega, focando sua tese em práticas anticorrupção. Fez pós-graduação na Escola Austríaca de Economia pelo Instituto Mises. Além disso, atuou na Agência de Cooperação Técnica na Alemanha na área de combate à pobreza. Carol Esponza foi diretora jurídica do Partido Novo e primeira suplente de deputada estadual em 2018. Em 2022, a advogada concorreu ao cargo de deputada federal. Na ocasião, recebeu 25 mil votos, se tornando a candidata mais votada de seu partido. O candidato a vice na chapa é Alexandre de Oliveira Carneiro, Popó. Bom, estamos aqui com a candidata às eleições municipais do Partido Novo, Carol Esponza. Carol, tudo bem? Tudo certo? Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Obrigada, uma honra estar aqui. Carol, como a gente adiantou, as perguntas da Agência Lume rodam muito em torno da região de Jacarepaguá, Rio das Pedras, Anil e Freguesia. E eu vou começar com uma questão sobre mobilidade urbana, que é um tema que afeta muito aqui a gente. No tema da mobilidade, no seu plano de governo, a gente consegue ver que você pretende trabalhar em parceria com o governo do estado, né, para expandir a rede metroviária. Tendo em vista que a atual gestão do governo estadual não inaugurou nem mesmo a estação da Gávea, e o morador de Jacarepaguá ele pode ter esperança de uma expansão da rede, talvez aqui para a nossa região. Bom, tá no nosso radar tentar trabalhar com o governo do estado para trazer a linha 4 para a Barra, né, para o terminal Alvorada, e a gente sabe que dali ele pode pegar o metrô de superfície passando ali pela Gardênia para ir para Jacarepaguá, né? Realmente a Jacarepaguá tem uma questão né, de relevo, né, de morro, que faz com que o transporte público fique um pouco, né, a obra é muito mais cara do que expandir uma linha de metrô para o resto da região. Mas sim, é uma coisa que está no nosso radar, ou botar alguma forma de VLT ou BRT que vá para ali, para passe da Alvorada para dentro de Jacarepaguá, né? Entendi. Ainda no tema da mobilidade, e aí, como eu já comentei também, os moradores aqui da nossa região, eles não têm nenhum transporte de massa. Se a gente fala de Anil, Rio das Pedras e Freguesia, a gente não tem nem BRT. Os moradores, eles dependem exclusivamente das linhas de ônibus comuns, vans, táxi e transporte por aplicativo, o que faz com que as vias do bairro não consigam dar vazão ao número de automóveis. Se eleita, como pretende melhorar a mobilidade urbana na região? Qual é a sua opinião sobre o transporte aquaviário no Complexo Lagunar da Barra de Jacarepaguá, trazido pela atual gestão como possível solução aqui para a região? Perfeito. Bom, transporte lagunar eu sou favorável. Se não está na minha versão simplificada do plano que subiu para o site, com certeza está um pouquinho, tem uma versão um pouquinho mais completa, que deve estar subindo esses dias também, mas isso é uma pauta que a gente está falando na campanha, né? Fazer uma concessão, abrir uma licitação para isso. O que eu tenho escutado muito, assim, conversando com o morador de Jacarepaguá, tenho ido para a região, tenho ido panfletar na feira aí em Jacarepaguá, é, da,
dos ônibus, né? Que se chega uma certa hora eles param de funcionar e que vocês ficam ainda mais refém de transporte por aplicativo ou de carro, porque o transporte, as linhas de ônibus estão bem deixando a desejar. Eu acho que isso é uma questão que atinge outros pontos da cidade. A Ilha do Governador passa pelo mesmo problema. É rever esses contratos da prefeitura. Esses contratos de concessão das linhas de ônibus são bem problemáticos, né? Não existe a transparência devida pela Prefeitura do Rio. Então, a gente precisa entender realmente como é que está sendo feito isso para ver o que a gente pode expandir de linha ou melhorar a qualidade do transporte. Entendi. Agora a gente vai para o tema da habitação. No seu plano de governo existe um projeto para organizar bairros não oficiais. Você até cita Rio das Pedras. Você pode explicar um pouquinho melhor sobre esse projeto? Habitação é um projeto que qualquer coisa que seja feita de habitação precisa ser feita em parceria com o governo federal. A nossa ideia é aumentar hoje já tem, né? A prefeitura já tem um projeto de construção de casas populares, tem alguns critérios que precisam ser seguidos, de mãe solteira, pessoas mais idosas, pessoas com deficiência, e é um projeto que constrói 20 mil casas ano, assim. O que a gente tem de habitação é expandir um pouquinho esse projeto para entender, fazer esse diagnóstico da prefeitura, pegar primeiro de entender esse diagnóstico, ver essas pessoas que foram cadastradas, que já estão lá na fila para receber a moradia, entender se de fato aquilo ali é a fila prioritária, e expandir esse projeto. Entendi. Você fala no plano de criar 80 mil moradias populares, sendo 20 mil em cada ano de governo. Perfeito. Você quer aprofundar um pouquinho mais? Ou você acha que já está dentro assim que você Acho trouxe? que é isso. Tá ótimo. Bom, na área da saúde existem alguns bairros que não possuem clínicas da família. Os bairros da Freguesia do Pichincha são exemplos disso. Se eleita, você pretende expandir essa estratégia de saúde da família para que possa contemplar mais bairros de Jacarepaguá e de outras áreas da cidade? Então, o Eduardo Paes prometeu 100% de cobertura de clínica da família na campanha passada e não atendeu. Hoje a gente está com uma cobertura de 70%. Então, nossa proposta principal da área de saúde é exatamente chegar a essa cobertura de 100% de clínica da família. Isso é possível, isso cabe no orçamento. A saúde tem uma parte substancial, 20% do orçamento da prefeitura hoje é para a Secretaria de Saúde. A grande questão é que a Prefeitura do Rio tem prioridades distorcidas. A gente está inaugurando um museu que está custando o projeto inicial seria Museu Olímpico, né? De 60 milhões já está custando 120 milhões. São completas distorções das prioridades da prefeitura. Jacarepaguá, né, um bairro, né, o Jacarepaguá e ali adjacências são 680 mil habitantes, não é isso? Me corrija se eu estiver errada. E a gente tem clínica da família aí, mas não tem nenhum hospital público de emergência. Então, realmente, essa área está desatendida, né, precisando de uma maior cobertura de saúde. Certo, 653 mil, né? O subdistrito que mais cresceu nos últimos 10 anos. Bom, mas continuando nesse tema da saúde, é uma demanda crescente aqui em Anil, Rio das Pedras e Freguesia de atendimentos de emergência. Moradores desses bairros reclamam da dificuldade de chegar às unidades de emergência disponíveis, tais como a Ser Barra, né, que fica no Hospital Lourenço Jorge, e as UPAs da Cidade de Deus da Taquara. Se eleita, você pretende expandir o número de unidades municipais de emergência na região? Tem algum planejamento tanto para Sim, cá, mas foi isso que eu acabei de falar. Exatamente, foi o que eu acabei de falar. A gente hoje não tem um hospital público de emergência para atender toda essa região. Então, trazer essa cobertura de saúde para a região. você é a favor da municipalização dos hospitais federais? Aqui a gente tem o Hospital Cardoso Fontes, por exemplo. Eu sou a favor. O que que acontece com a municipalização dos hospitais? A prefeitura tem um modelo de gestão, que é de OS, que eu sou 100% favorável. Qual que é o problema das OSs? Os contratos estão sendo renovados, mesmo quando eles não são, quando cláusulas contratuais não são cumpridas. Então, a questão não é a modelagem contratual, mas é a prefeitura que não tem transparência e que renova esses contratos de forma indevida. Os hospitais federais têm um formato de administração diferente. E o que a gente está vendo é loteamento, né, de cargos públicos, transformar os hospitais federais em mais um cabide de emprego.
Então, nesse sentido, eu sou a favor, desde que exista uma parceria com o governo federal para entender exatamente como essa estrutura de custos vai ser compartilhada. Qual que é o ponto com os hospitais federais? Eles são federais, mas eles estão no município, então eles atendem a mesma parcela da população que disputa uma vaga para um hospital administrado diretamente para a prefeitura. Uma má gestão do hospital federal faz com que você jogue essas pessoas para o hospital que é administrado pela prefeitura. Então, faz sentido você ter uma administração conjunta. Quando você vai olhar, hoje já existe um sistema da prefeitura que mostra ali a quantidade de leitos vagos e os motivos do porquê que aqueles leitos estão vagos, às vezes cama quebrada, infraestrutura faltante. Você vê que os hospitais da prefeitura têm um número de ocupação infinitamente inferior aos hospitais administrados pela prefeitura. Então, isso escancara o problema do governo federal, o governo que, inclusive, é parceiro do atual prefeito, né? O Eduardo Paes é Lula, é governo federal. Então, sim, eu sou a favor de trazer isso para o município, porque acho que o município tem capacidade de administrar melhor. Entendido. Agora, indo para o tema da educação, uma das suas propostas é realizar convênios com empresas para que elas cuidem das escolas, né? A prefeitura possui uma equipe técnica atualmente qualificada na Secretaria Municipal de Educação, incluindo servidores de carreira, e nos últimos 10 anos o número de professores na rede municipal de ensino no Rio caiu de 42.536 para 36 mil, um pouquinho mais de 36 mil, um déficit de 6.120 profissionais. Toda a região da Baixada de Jacarepaguá possui em si um déficit de creches públicas e muitas escolas estão em situação precária. Em vez de Isso. realizar convênios, não seria mais efetivo melhorar a infraestrutura e todo o aparato da educação municipal e solicitar a abertura de concurso para a contratação de mais professores? Tá, bom, vamos lá. São duas questões. Jacarepaguá tem 4.000 crianças na fila de creche. A gente acredita que a única forma de você é, diminuir essa fila, né, de você aumentar a cobertura, é através de convênios com a iniciativa privada. Não tem por que a prefeitura construir e administrar diretamente novas creches. Passando para as escolas públicas, não é só um problema de Jacarepaguá, é um problema da cidade inteira. A esmagadora maioria das escolas tem problema de infraestrutura, falta ar-condicionado, falta professor, falta absolutamente tudo. Por mais que o Eduardo fale que são JETs, né, os ginásios tecnológicos, a realidade é que quando você entra, tem às vezes 9 computadores por escola, cada turma com 40 alunos. Então, a gente está falando de menos de um computador a cada 3 alunos. Então, essa estrutura das escolas públicas, elas precisam sim ser reformadas, a melhoria do ensino tem que acontecer. A gente não está falando de privatizar as escolas, a gente está falando de trazer o privado para cuidar da gestão. O diretor ele tem que focar de fato, ensino público, e não para ver se o ar-condicionado está funcionando ou qualquer outra coisa do tipo. Isso já existe, por exemplo, esse tipo de parceria com hospitais, né? O Souza Guiar já está sendo administrado dessa forma, através de uma parceria com o privado para fazer a gestão, e a prefeitura fica, então, com a parte dos médicos, né? Através de OS. A gente entende que existem diversos modelos jurídicos para trazer o privado, escolas cívico-militares, o que está acontecendo no Paraná, tudo isso são modelos que vão ser estudados, implementados aos poucos. E o déficit de professores também vai ser revisto como um todo na cidade, entender se for o caso de fazer contratação direta vai ser feito, se for o caso de fazer algumas parcerias com o privado também vai ser feito. Entendi. Você falou sobre um déficit de 4.000 vagas em creches aqui em Jacarepaguá. E eu queria que você comentasse, porque a gente sabe que vaga em creche também tem muito a ver com a mulher no mercado de trabalho. Queria que Perfeito. você comentasse o que que você imagina também para o tempo que essa criança vai ficar na creche. Ou essa mãe vai precisar ainda pagar alguém para buscar na creche, que a gente sabe que não cumpre o horário todo que a trabalhadora precisa. Isso, assim como as escolas, né? As escolas que o Eduardo fala que são em tempo integral, na verdade, você sai 2h30 da tarde. E eu tenho batido muito nessa tecla. Eu sou mãe de duas crianças, inclusive em idade de creche. Minha filha tem 2 anos, está na creche, e meu filho tem 7 anos. E hoje minha filha está até doente, está aqui comigo, a dificuldade que é da mãe que tem que trabalhar com uma criança que não está na escola. É exatamente isso. A gente não pode falar em mulheres no mercado de trabalho, em reinserção de mulher no mercado de trabalho, se ela não tem com quem deixar o filho, geralmente. E, obviamente, né, a creche pública afeta as mais pobres. E aí tem também o problema da mobilidade. É isso, as escolas saem no horário 2h30,
A maioria das mulheres não consegue ficar presa no trânsito 1 hora, 2 horas, não consegue chegar a tempo de buscar os filhos na escola e acabam precisando não estar no mercado de trabalho até que a criança tenha idade para ficar com uma vizinha ou fazer alguma atividade no contraturno que não demande um adulto. Certo. Bom, entrando na área da cultura, né? Os moradores aqui da nossa região, eles não costumam ter opções de lazer gratuitas que utilizem os espaços públicos do bairro, fazendo com que os moradores eles precisem se deslocar aqui da nossa região para acessar, as opções de lazer. Se eleita, como você pretende estimular a criação de opções culturais, tanto em Jacarepaguá e como outras regiões? A gente tem um projeto que é o Adote uma Praça, né? Ele existe, mas ele é mal formulado hoje na Prefeitura do Rio. Isso faz, né, tem uma dupla finalidade. Primeiro que sim, as cidades, todas as cidades do mundo precisam de espaços públicos e praças que a população ocupe, áreas verdes, áreas de lazer. E segundo, porque isso aumenta e muito a sensação de insegurança da cidade. O, Mapeando aqui, segurança e educação são as minhas principais propostas, né? E realmente essa questão da segurança piorou muito no bairro de Jacarepaguá, de aumento de milícia, de ocupação ilegal. A gente sabe como é que está a situação da Muzema e do Rio das Pedras. Você combate a violência, né? Todas as propostas de segurança, a gente tem uma proposta de armar a guarda municipal, mas também de asfixiar as fontes de receita do crime organizado, isso é muito forte aí em Jacarepaguá, das fontes de receita da milícia, mas também pela zeladoria da cidade, aumentar a percepção de segurança. E praça é o maior exemplo disso, iluminação, arborização, trazer a população de volta para as ruas faz com que a sensação de segurança aumente. Então, esse modelo de parceria do Adote uma Praça passa também pelo privado. A prefeitura é uma ilusão a gente achar que a prefeitura tem capacidade de entregar tudo, né? Infelizmente, o dinheiro público ele é finito, né? Ele tem um limite. A gente não consegue botar escola em tempo integral para todo mundo e hospital e mais as praças. Então, a gente precisa trazer a iniciativa privada ou para explorar via colocar um restaurante, ou para parceria de propaganda mesmo. Adota uma praça e aquela empresa fica com outdoor, né? Com a marca dela ali nas praças. Isso funcionou, isso está sendo feito em Joinville pela gestão do Partido Novo, pelo prefeito Adriano Silva, e é um projeto que é sucesso. Você pode trazer feiras para as praças no final de semana, também facilitar o empreendedor que quer ocupar esses espaços com comércio, com atividade, com cultura. Hoje você precisa tirar milhões de licenças na prefeitura, elas são burocráticas, elas são lentas. Você acaba desestimulando que o privado ocupe os espaços públicos. Entendi. Bom, entrando na questão do meio ambiente agora, que é uma questão tão importante, né, para a gente debater. No seu plano, desculpa, no mês de julho, a agência Lume publicou uma reportagem que traz dados alarmantes sobre o impacto das mudanças climáticas na região da Baixada de Jacarepaguá. Moradores de algumas regiões de Rio das Pedras, por exemplo, já vivem sob o efeito do aumento do nível das marés, que faz com que o nível da lagoa suba, alagando várias ruas mesmo sem chover. Se eleita, como você pretende enfrentar os problemas trazidos pelas mudanças climáticas e se a região de Jacarepaguá vai ser uma de suas prioridades nesse tema, assim? Veranda, vamos lá. Essa questão das chuvas tem que ser estudada por bacia hidrográfica, né? Hoje já existe uma obra que foi feita em Jacarepaguá exatamente para diminuir esses alagamentos, mas sim, isso está no nosso projeto, fazer um plano, entender o que de fato já existe hoje em andamento de obra da prefeitura para essa questão dos alagamentos e ver o que falta de obra estrutural para isso. A gente sabe que fazer os piscinões, né, que já existe hoje na Praça da Bandeira, a gente sabe que quanto mais você faz obra, seja saneamento, seja obra de prevenção de chuva, são obras subterrâneas. Isso você não tem estímulo do poder público para fazer. Então, são obras caras, mas está na prioridade do nosso plano fazer, eu chamo de resiliência climática, né? São cidades que estejam preparadas para lidar com esses novos desafios climáticos. Aproveitando que a gente está no tema do meio ambiente, a gente pode juntar um tema que é mobilidade, ao mesmo tempo meio ambiente, que é a questão das ciclovias, a gente incentivar o uso das bicicletas.
Se eleita, você pretende investir em ciclovias para além da beira da praia, para os lugares turísticos, trazer. A gente sabe que aqui em Rio das Pedras, por exemplo, tem uma massa de trabalhadores que saem todo dia de manhã em direção à Barra da Tijuca, de bicicleta, e a gente tem ciclovias em estado muito ruim ou muitas vias principais sem ciclovia. E aí eu queria entender se você tem um planejamento específico para essa área. Isso, a gente está no nosso plano de governo de expandir as ciclovias, né, de ter nosso vereador Pedro Duarte, por exemplo, acabou de votar a favor de usar a bicicleta elétrica nas vias. Eu sou a favor disso, obviamente, a gente está numa cidade que é 100% turística, não tem por que a gente não ter um projeto de andar de bicicleta e ocupar a nossa cidade e diminuir o uso de automóveis. É um trânsito caótico não só de Jacarepaguá, mas da cidade toda. Então, todas as formas de transporte alternativo têm que ser incentivadas. Entendido. Na área do turismo, no seu plano de governo, a gente pode ver algumas propostas. E aí, a população de Jacarepaguá e até de outras regiões da Zona Oeste está acostumada a ver um investimento muito centralizado na Zona Sul ou nas áreas centrais da cidade, né? Mas eu queria saber como que você pretende levar o turismo para outras regiões e aí fomentar o turismo tanto para os moradores do Rio visitarem essas outras regiões e tanto para as pessoas que vêm de fora mesmo. Tirar esse eixo que fica só centralizado na Zona Sul, mostrar as riquezas locais. A gente sabe que tem várias riquezas aqui. Fernanda, vamos lá. Para mim, a principal pauta de turismo é segurança. Não, o turista não vem para o Rio de Janeiro, não é porque o Rio de Janeiro é feio. Na verdade, o Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo, mas ele não vem porque ele tem medo de ser assaltado. E assim, a região de Jacarepaguá é uma das regiões mais perigosas da cidade. Então, acho que essa nossa proposta de turismo, ela passa muito por armar a guarda municipal, transformar a guarda municipal numa polícia municipal e ter uma ronda nas áreas turísticas da cidade. Com isso, você desafoga a própria polícia, né, do governo do estado, que deveria estar combatendo, às vezes, bandidos até mais perigosos do que batedorzinho de carteira que ficam ali realmente nas regiões mais turísticas, acaba sendo praia, Pão de Açúcar, desse lado da cidade, né? Essa nossa questão de armar a guarda passa também por uma ronda Maria da Penha para violências domésticas, mas a gente não pode fazer isso hoje com a nossa guarda de cacetete. O turismo, eu brinco que ele é nada mais liberal do que o turismo, é oferta e demanda. O turista vai para onde ele se sente ou seguro ou tem algum atrativo. E eu não é só Jacarepaguá, tem vários outros pontos da cidade, né? Jacarepaguá, a gente tem toda essa parte de natureza, de mata né, vegetação nativa que está aí, mas quem é o turista que é louco para se meter numa, né, Pedra da Gávea é um lugar que eu adoro, que eu frequento, que de vez em quando eu subo e está cada dia mais perigoso. Subo há muitos anos, desde que eu sou adolescente. É uma área que está cada vez mais perigosa. Então, tudo no Rio de Janeiro passa por segurança pública. Você só incentiva o turismo se você conseguir ter uma guarda municipal armada em Jacarepaguá também. Candidata, a gente está se aproximando dos últimos 3 minutos, então vou voltar para o tema da habitação para a gente comentar mais a fundo. Tem um projeto no seu plano de governo, né, de rever o ITBI do primeiro imóvel, e diminuir o ISS da construção civil e revisar o IPTU e todas as taxas municipais. A ideia, pelo que eu entendi, é facilitar o acesso à primeira casa, à Isso, casa própria. Queria saber um pouquinho mais se você tem um tá. projeto específico para moradores de comunidades, como é que você pretende fazer isso? Tá, vamos lá. Hoje o nosso plano de governo, que acabou de ser reformado, é um plano de governo que era uma nota 2 e hoje ele tem uma nota 3. Ele é um plano de governo, plano diretor, me desculpa, um plano diretor ruim. Ele não incentiva a construção civil como um todo, né? O metro quadrado no Rio de Janeiro hoje está caríssimo. Então, a gente poderia mudar algumas legislações imobiliárias do Rio para que se incentive a construção aqui. Com isso, por isso tem essa revisão de imposto, né, tanto de IPTU quanto de todos os impostos que atingem a construção civil para tornar o metro quadrado mais barato. Áreas que você tem um limite de construção que deveriam ser expandidas. Várias cidades do mundo já fazem uma monitoria ali do preço do metro quadrado. Quando ele aumenta muito, você muda a legislação para que você incentive novas construções. Isso não está sendo feito na nossa cidade. O que acontece é que as pessoas precisam viver em algum lugar. Então, se elas não têm. Hoje, o mais pobre custa, acho que 5,5 o custo de construir o metro quadrado, né? Então, o mais pobre não tem você não consegue um financiamento, isso não cabe dentro da renda dele. Então, ele vai para construção irregular, para a comunidade, ele acaba ficando renegado. Então, de novo, é mercado.
incentivo. Se você diminui o preço do metro quadrado da construção, você aumenta a quantidade de moradias, você faz com que mais pessoas tenham capacidade de acesso, você diminui o preço de aluguel, você diminui o preço de comprar seus primeiros imóveis. E acho que o papel da prefeitura é exatamente estimular que esse processo exista. Certo, tinha mais uns 40 segundinhos, mas acho que não vai dar tempo da gente entrar numa outra pergunta. Então eu vou te liberar para a gente iniciar os últimos minutos, né? Para que você possa falar abertamente para a nossa região, ou, enfim, para o público que está, para o eleitor, por que que ele deve escolher você como a futura prefeita do Rio de Janeiro, por que que ele deve acreditar nesse programa de governo que a gente debatia aqui. Maravilha. Bom, acho que aí eu vou sair um pouco da pauta só Jacarepaguá e jogar para o Rio de Janeiro, que é a minha pauta, que são as minhas principais propostas, que é educação e segurança, acho que a gente já falou um pouquinho, e integridade e transparência. A gente está vivendo, por mais que o Eduardo Paes fale que a prefeitura dele é transparente, a gente sabe que isso é uma grande falácia, a grande dificuldade de acessar dados da prefeitura, e a prefeitura virou um grande cabide de emprego. A gente tem 34 secretarias que são todas ocupadas por padrinhos políticos do nosso atual prefeito. Então, hoje eu sou na disputa a única candidata que não tem rabo preso, eu não devo favor para nenhum partido político, nem para ninguém, eu venho com uma chapa puro sangue. O meu vice é do meu partido, então a gente tem plena capacidade de entregar uma gestão técnica, um secretariado capaz, um subsecretário né, para toda a região de Jacarepaguá, um subprefeito, desculpa, para a região de Jacarepaguá, que conheça a região e que tenha projetos e que tenha de fato, um olhar para a região e não seja simplesmente alguém que seja aliado ao prefeito e que esteja usando isso para interesses políticos. E, e educação, acho que a gente já falou bastante, e saúde, né, que também está completamente sucateada para que a gente consiga entregar, então, uma saúde de qualidade para a região que está tão carente. Tem 40 segundos, se você quiser falar um pouquinho mais, E quero talvez jogar trazer. a pessoas para conhecer o nosso site, para seguir no Instagram, Carol Esponza. Lá no Instagram vai estar o link, lá na minha bio tem o link para o meu site, onde tem o meu plano de governo. Esse plano de governo tem essa versão mais enxuta que já está lá, que já foi registrada no TSE, mas a gente está subindo uma versão mais completa, que a gente está dialogando muito com as necessidades reais da cidade e ampliando e discutindo um plano de governo participativo. Então, convido todo mundo a estar junto com a gente e participar desse processo todo. E vote Carol Esponza 30, né?